da obra de Floric de Christus, A Porta Estreita, viagem iniciática pelo caminho das 12 horas, quinta hora. Não foi nada fácil para Fábio experienciar o novo ensino, a disciplina. Forças contrárias tentaram desviá-lo da rota a todo momento. Parentes, amigos, familiares mais chegados chamavam-no de louco, de fanático. A disciplina que se impunha o esforçado jovem era, contudo, mais interior do que exterior. Pouco se lhe dava que os demais o vergastassem com opiniões adversas. Sim, em quase nada isso o atingia. O que mais empenho cobrava de sua luta era a sua própria atitude mental de reformar-se intimamente, direcionar racionalmente os pensamentos e atos. Quando o sol retornou, depois de uma noite extremada de meditações profundas, iluminando o espírito de Fábio, este pôde sentir a satisfação de ter entendido o que é realmente a disciplina da alma. Lá no jardim, às 6 horas, veríamos de novo o jovem sentado, tentando irmanar-se mentalmente ao fluxo de alegria da natureza. E isto foi por horas, até que às 10 badalassem a quinta hora, anunciando a reaparição do Senhor da Luz. Eis o Mestre a saudá-lo e instruí-lo ainda. Meus cumprimentos, jovem amigo. Ao cabresto da disciplina, tentaste domar a tua alma inquieta, e vejo que fizeste progresso. Por milhões de anos, teu pensar vagou incerto. Teus sentimentos se abateram ao fluxo de um descontrole que te manteve no círculo vicioso de quedas e soerguimentos. Eis, pois, que exercitando a disciplina no teu eu, podes romper este círculo, podes criar por ele outros círculos mais abrangentes. Ele mais libertos da barreira da ignorância, mais dinâmicos pelo domínio de forças mais sutis e mais poderosas. Entretanto, ainda vejo no teu espírito as escórias atávicas que te seguram um tanto os voos mais altos e sustidos pela disciplina. Vejo-te a um passo de recair no círculo das dispersões
no barro fétido das paixões. É tudo a reação dos instintos multimilenares. É tudo a força persistente da materialidade. Necessitas cimentar tua plataforma de disciplina com ingredientes que já conheces: a fé, a persistência, a paciência. Disciplinando estes 3 fatores, contarás com a emergência de outro fator de suma importância: a serenidade. Sim, aprenderes. O cultivo da serenidade levar-te-á ao controle da fé, ao direcionamento da persistência, à sublimação da paciência, à viabilização da disciplina. Sim, bondoso e sábio mestre, bem entendo o que dizes. A serenidade é aquela brisa leve que virá a aliviar o calor da agitação, a febre dos apaixonados. Porém, duvido ainda de sua eficácia. Há momentos em que as forças universais nos cobram a cada saída, cada nova ou cada nossa saída rápida. Há momentos em que as forças universais nos cobram a nossa saída rápida desse reino mirífico da serenidade. E como ser sereno num mundo de tanta inquietude? Bem notas, caro jovem, que as virtudes da perfeição, nas suas fases de exercício, não caminham por um mar de rosas. É preciso muita aplicação, muito labor, para que as falhas sejam logo enxergadas e não se desviem por demais do caminho. A dúvida que levantaste é própria do teu estágio em torno da disciplina, abraçando sempre a mansuetude de coração, dispondo-te sempre a ficar receptivo e entender as várias faces das coisas, dos homens, das ideias. Aí te mostras dignos da serenidade. E ela, a serenidade, saberá recompensar-te com a glória da paz de espírito. Tal foi o aprendizado dessa quinta hora, na serenidade do parque. Fábio ficou a meditar ainda, olvidando até a necessidade de se alimentar. Foi lá pelas 17 horas que ele se ergueu e se dirigiu à sua casa. Recebeu todos os impropérios e a indignação dos familiares, dos amigos que aguardavam-no há horas, mas encarou tudo como o grande exercício da serenidade. Vou ler só um pedacinho de novo. Abraçando sempre a mansuetude do coração, dispondo-te
sempre a ficar receptivo e entender as várias faces das coisas, homens, ideias. Aí te mostras dignos da serenidade e ela saberá recompensar-te com a glória da paz de espírito. A proposta de hoje é justamente isto. Entender a importância da disciplina, que geralmente exige austeridade. A disciplina é austeridade. Você tem compromisso com determinadas situações e horário, então exige uma certa austeridade. Uma austeridade que nos coloca muitas das vezes de uma maneira irritadiça, tentando honrar todos os compromissos, horários e pessoas. Mas nesta viagem iniciática pelo caminho das 12 horas, na quinta hora, Flaric de Christus apresenta um elemento que corrobora com a disciplina, que é a chamada serenidade. Então, o que é a serenidade? A serenidade é a capacidade de se ver as várias faces de uma determinada situação. Imaginemos a época de Jesus, aonde judeus desviavam-se do caminho dos chamados nazarenos. Nazareno era um indivíduo que nem deveria existir na visão dos judeus, porque eles representavam o lado impuro dos judeus. E numa determinada viagem de Jesus, numa determinada caminhada dele, ele justamente procura o chamado Poço de Jacó. E chegando ali, ele mais os 12, ele avisa para os discípulos que eles deveriam sair para procurar alimentos. Então cada um sai, Então veja bem, tinha 13 pessoas e dessas 13 ficou Jesus e os 12 discípulos saíram para procurar alimento. E ele se sentou ali à beira do Poço de Jacó, até que aparece uma moça, uma senhora daquela cidade, e ele, olhando para ela, disse: eu tenho sede, dá-me de beber. E ela diz que ela é nazarena, que ele é judeu e que o protocolo é o judeu não conversar com o nazareno. Ele inverte a situação e diz para ela que se ela atendesse ele tem a água que saciaria a sede dela, no sentido de que ela não precisaria mais ter sede, E o diálogo vai se desenvolvendo e ele comenta sobre a vida pessoal dela, fala: eu vejo que o senhor é profeta, o senhor está sabendo que eu tive 5 maridos e atualmente eu estou andando com um homem que sequer é meu marido, Ou seja, está num relacionamento extraconjugal com alguém. E desse diálogo, ela procura as pessoas lá na cidade, onde ela mora, e comenta que ela encontrou o Messias, que ele estava por ali, e esses nazarenos saem de lá e vêm conversar com Jesus, e ali se estabelece uma nova oportunidade de diálogo, porque
Jesus precisava ir naquela cidade e usou esse momento, né? Ele sabia que essa mulher, naquele horário, estaria ali. E seria interessante os discípulos não estarem ali, porque eles eram radicais, né? Como todo judeu, certamente não aceitaria a presença daquela mulher perto deles. Enfim, olha, quando a gente fala que a serenidade aproveita as diversas faces da situação. Então Jesus utilizou esse encontro com uma mulher de Nazaré, que dentro do protocolo dos judeus, Jesus era judeu, não seria possível um diálogo. E não só ele consegue conversar com ela, usando esse artifício, como quando os discípulos chegam, essa senhora já havia saído e já volta com aquele monte de gente. Então está ali os discípulos e um grupo de nazarenos muito grande, a partir daquele diálogo que ela teve com ele. Ela chega emocionada, fala com eles que o Messias está ali e tal. Enfim, ele consegue abrir um espaço para conversar com um grupo de pessoas que estava lá. Em momento algum seria possível os próprios discípulos dele, porque eram judeus, eles foram doutrinados, vamos dizer assim, para ter uma aversão dos nazarenos. E Jesus precisava levar a sua mensagem ali. Em um outro momento, Jesus conversa com o chamado endemoniado gadareno, um indivíduo que andava pelos cemitérios nus e tal. Ele chega na cidade, chega naquela região próxima aos cemitérios, e esse endemoniado vem. As pessoas sabem da ferocidade daquele indivíduo, ele vem para cima de Jesus. Jesus olha para ele, e os espíritos que estão ali, utilizando a mediunidade daquele rapaz, fala: por que vieste nos atormentar? Olha, aqueles espíritos sabiam da grandeza, né, de Jesus. Mas o importante nesse conteúdo é que, a partir do momento em que aqueles espíritos deixam o corpo daquele, a interação psíquica com aquele rapaz, eles pedem a permissão para Jesus para atormentarem os porcos, e ele permite. E esses porcos vêm e se lançam, de grande altura nas águas e morrem afogados. Quando chegam um outro grupo de pessoas, os proprietários desses porcos, os cuidadores dos porcos, eles ficam muito irritados com Jesus e expulsam ele dali. Então veja bem, Jesus foi ali simplesmente para atender a necessidade daquele rapaz que estava perturbado por aqueles espíritos. E esse rapaz saudável, grato, pede para Jesus para que ele o permita que os acompanhe, acompanhe Jesus e os discípulos. Ele fala: não, você vai retornar à sua cidade, e contar o que lhe sucedeu. E ele fica todo grato. E quando Jesus retorna àquela região, ali já tem centenas de pessoas para ouvi-lo, graças à propaganda, vamos dizer assim, ao testemunho desse ex-endemoniado. E ali ele tem a oportunidade de fazer a sua segunda multiplicação dos pães. Então veja bem como é a serenidade. A serenidade é a capacidade de antever as coisas, de ver a coisa como a crise, a dificuldade, a provocação, a ofensa, como sendo uma oportunidade de darmos um testemunho, uma oportunidade de nos encontrarmos numa faixa vibratória diferente daquele que nos ofendem, e exercitar a nossa capacidade de ver as coisas. A comparação é meio tosca, mas numa certa oportunidade, eu era sócio de um clube, da associação da minha área de profissão,
E um rapaz que cuidava da contabilidade começou a descontar valores mensais no meu salário, que não fazia sentido, porque eu tinha pedido até para sair da associação, e os descontos continuaram. Aí eu cheguei para ele e falei assim: rapaz, é o seguinte, expliquei que eu tinha pedido para sair de determinada época e tal. Ele falou: não, mas aí tem que, aquele mês que você pediu, ele tem que ser descontado, porque afinal de contas ele já tinha compromisso assumido com a sua mensalidade e tal. Até aí eu entendi. Aí eu comecei a comentar sobre os prejuízos que eu estava tendo em ser associado àquele grupo, porque o tipo de convênio não atendia as minhas necessidades. Eu fui maltratado num estabelecimento. Então, é como se aquela associação não tivesse mérito, não tivesse valor moral, não tinha capacidade de honrar os compromissos assumidos pelos seus componentes, né? Isso não foi só num lugar. Então eu entendi que não só aquelas mensalidades cobradas, na minha visão, durante o período que eu já deveria estar fora dos quadros daquela associação, mas também antes, porque eu fui várias vezes procurar atendimento médico no hospital, em farmácia, até falar: eu não posso vender para a sua associação, porque eles não estão pagando a gente direito, está atrasando os pagamentos e tal. Então nós vamos ter que cortar o crédito ou diminuir o valor ofertado. Eu falei: peraí, então para que eu estou pagando essa associação? Então eu fui conversar com esse rapaz, pedindo o estorno, né, do dinheiro. Ele usou uma expressão que foi uma lição de vida para mim. Ele falou assim: qual que é a leitura que você faz em torno dos problemas que estão acontecendo? Ou seja, eu tinha que convencê-lo, dependendo do meu argumento, daquilo que eu o convencesse, ele devolveria ou não o dinheiro. Ele ia ver, né? Se devolveria ou não. Eu fiquei pensando, independentemente de ser uma astúcia, né, para não devolver o dinheiro, fiquei pensando qual é a leitura. A leitura, olha que interessante. Qual a leitura que você faz desse quadro? Qual a leitura que você faz dessa situação? Qual é a sua capacidade de ser um alfabetizado funcional? Porque nós temos os indivíduos alfabetizados e os alfabetizados funcionais. É o indivíduo que é capaz de ler o manual e entender o que o manual diz. As entrelinhas daquilo. Se a gente for estudar história, você vai ver que a história, da maneira literal com que é contada, ela é contada de acordo com o interesse dos governantes. Quem conta a história é um governado, é um indivíduo que tem um estudo, uma capacidade, tem o conhecimento dos fatos cronológicos que aconteceram naquela época e épocas anteriores, que podem até fazer uma prospecção, né? Mas que é uma leitura pessoal. E essa leitura pessoal, muitas das vezes, não pode diferir daquela que os governantes aceitam, porque senão aquela obra ela é embargada, é criado empecilhos legais. Se fosse a gente falar de aspecto religioso, o indivíduo ia até para a fogueira. As obras entravam até um livro de proibição, né, de determinada produção literária. Então olha que coisa interessante. Não importa se a barreira é filosófica, é religiosa, é científica, né? No aspecto científico, se você apresenta a cura para uma determinada doença, existem interesses financeiros em grupos que vivem daquele aleijome, que vive da doença. Existem laboratórios, médicos, que querem viver com a facilidade da doença. Já está tudo estabelecido. Agora, vamos falar em ciência, tecnologia. Já existem equipamentos que funcionam à base de eletroímãs. Existem equipamentos que vão eliminar totalmente os motores a combustão e não podem ser divulgados. Existem motores elétricos. Então, esse de eletroímã é o top, né? Lançamento de Nikola Tesla. Agora, existem equipamentos elétricos.
Existem equipamentos que funcionam à base de água. Você coloca água numa motinha, água num carro, e você anda quilômetros. Quer dizer, se você põe um litro d'água, você anda quilômetros, coisa que um tanque de combustível de 60 litros não vai. Entendeu? E olha a diferença do preço. Então existe todo um mercado que impede determinados equipamentos, determinados medicamentos, determinadas ideias. Nós vivemos atualmente, dependendo do país que a gente mora, mesmo aqui no Brasil, né? Onde se você expor a sua ideologia, a sua maneira de pensar, dependendo do grupo, é radical. Você perde emprego, você pode ser morto, você entendeu? Pode acontecer uma série de coisas. No mínimo, você é escrachado na mídia, né? Um indivíduo sério, uma pessoa justa, que todo mundo reverencia, de repente a mídia cai de cima, como se fosse o último das pessoas. Toda uma construção que mostra que a pessoa é uma pessoa digna, não é suficiente para que a pessoa seja respeitada. Ninguém tem direito a uma análise mais profunda, né? A dar tempo ao tempo, né? A gente é levado ao sabor das leituras alheias, ao sabor do que já vem pronto, produção do pensamento do outro. E nesse trabalho de Flaric de Cristos, existe uma proposta de autoencontro, onde você inicia com o querer. Eu quero, eu estou entusiasmado por essa proposta. Qual é a proposta? Né? Amar. O resultado final é amar e todas as consequências que o amor possa ter. Mas ela começa com interesse, com o eu quero, e você se entusiasma. Esse entusiasmo, esse querer, ele é alimentado pela fé. A fé exige persistência. A persistência, a fé, o entusiasmo precisam de disciplina. Precisa ser disciplinado para que isso tudo se mantenha. E agora, nessa quinta hora, Flaric de Cristos apresenta a lição da serenidade. O que é ser sereno numa situação adversa? É ver além do momento. É ter a oportunidade de ver a coisa por outros ângulos. Nós estamos aqui agora, por exemplo, fazendo esse comentário na penumbra, né? Por quê? Porque eu estou no meu quarto, com a musiquinha suave, falando serenamente, sem ligar as luzes do quarto para não acordar a minha esposa. Estou tentando desde as 7 horas fazer essa gravação e não consegui. Né? O celular estava na mão dela, o computador estava ocupado com não sei o quê, e eu estou tentando. Isso coincidiu, eu abri a lição aqui agora, né? Inclusive eu estou relendo essa lição. Estou tentando aplicar Poxa, pela minha disciplina, essa reunião deveria ocorrer às 7 horas da noite. Eu deveria estar fazendo essa gravação às 7 da noite. Esperei meus netos irem embora durante o dia. Conversei calmamente, serenamente com todo mundo, de boa. Poderia ter feito durante o dia essa gravação. Durante o dia que eu falo 2 horas, 3 horas, 4 horas, mas os meninos brincando com o celular, aquela bagunça dentro de casa, que teve uma vez também que eu fiz uma gravação com a bagunça para ver como é que seria, né? Então são experiências, eu estou exercitando em mim mesmo cada uma dessas lições. E a lição de hoje é a serenidade. Manter-se disciplinado para realizar o projeto que eu quero fazer, né? Que eu estou fazendo, fazer gravações diárias de 1 hora, 1 hora e pouca. E hoje coincidiu disso, quer dizer, eu tenho que ter a disciplina, honrar o compromisso, muito embora o horário não seja importante, né? Fazendo na penumbra da noite essa gravação. Eu estou dando meu testemunho pessoal porque teve um dia que eu tive que fazer todos esses apontamentos em meio à balbúrdia da casa, os netos gritando, a mulher falando alto. Eu não estou acusando isso, é aquela pessoa. Nós estamos simplesmente... Largou o gás ligado ali, viu? Quem que usou ali?